Evangelho de Mateus, no capítulo 24, Evangelho de Mateus, capítulo 24, o versículo é o 21. O Espírito Santo dê graça para nós estarmos entendendo e para nós encher o nosso coração, porque havendo então grande tribulação, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Essas palavras são palavras do Senhor Jesus. Ele traz para nós um motivo de nós buscarmos a sua presença. Ele não nos deixou enganados a respeito do fim. A palavra dele ele diz para nós, aqui no versículo 25, ele fala: vejam que eu vos avisei antecipadamente. Esse é o Deus que nós servimos, é o Deus que nos avisa antecipadamente, para que nós não venhamos ser como o povo do mundo que não sabe de nada a respeito das coisas de Deus, a respeito das coisas do fim do tempo, mas que nós possamos ser sábios na palavra, porque Jesus avisou o que seria da terra, o que seria do ímpio, o que seria do justo. Ele nos avisou: veja que eu os avisei antecipadamente. Você não vai ser pego de surpresa, porque o Senhor nos avisou. E quando nós estudamos a respeito do selo, quando nós falamos da abertura daquele selo, nós vimos ali quão terrível vai ser os últimos dias na face da terra. E quando nós terminamos aquela abertura do 7º selo, que foi a mensagem onde eu terminei, nós vamos continuar hoje falando o que houve. Nós falamos sobre o silêncio que houve no céu. Nós falamos das orações do justo, que é levada diante de Deus. E nós vemos que agora ele responde às orações dos santos, trazendo juízo à terra. Então o 7º selo, ele introduz as trombetas, que é uma série de julgamento. Nós temos 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, porque o 7 é a completude, é um número completo de Deus. Então nós vamos ver as séries de julgamento sobre a terra. Irmãos, quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós anunciamos o evangelho hoje da graça, é para despertar as pessoas, é para que elas recebam Jesus como Salvador, para que elas sejam salvas, as suas almas, não só do castigo eterno, mas que elas possam ser salvas também desse juízo que há de vir sobre o mundo, para que elas venham ter uma vida com Deus, uma vida em descanso, uma vida com propósito. E aqui nós vemos que o livro ele segue, as palavras são reveladas a João de uma forma intensa, de uma forma completa, de uma forma maravilhosa, porque João é servo do Senhor. Ele está na ilha de Patmos, aprisionado em corpo, mas o Espírito de João navegava dentro dos céus, e o Senhor, o Deus justo, soberano, ele vai mostrando a João partes daquilo que vai acontecendo, e vai se abrindo o livro, vai se quebrando os selos, e a revelação vem para João de uma forma magnífica, para que nós venhamos entender que o nosso Deus não faz nada sem nos avisar, sem comunicar a nós, sem nos dar essa certeza do Deus que nós servimos, que Ele é vivo, Ele é antes de todas as coisas, Ele sempre será, de eternidade a eternidade.
Tu és Deus, é Senhor na terra, é Senhor nos céus e é Senhor em todos os lugares, porque é soberano. Esse juízo das trombetas vem como resposta do Senhor. Ele age, a mão de Deus age na história, e a igreja, ela tem essa função de orar, de buscar, e nossas orações estão diante de Deus, e através da oração da igreja, Deus age na história, Deus age na sua vida, Deus age aonde você pensar, porque a oração é a chave que abre, que rompe. Muitas vezes as pessoas até não acreditam. Para de orar, deixa de orar, mas a oração é o nosso alimento. A oração é a forma de nos comunicar com o Senhor. Foi assim que Ele ensinou e é assim que Ele quer. E que nós possamos obedecer, porque nós somos sábios e vamos obedecer o Senhor. No capítulo 8 de Apocalipse, no versículo 6, fala-se das trombetas. As trombetas, no Apocalipse, ela significa juízo de Deus. Agora, no Antigo Testamento, tem outros significados, que eu não vou aqui entrar nesses detalhes. Eu estou falando sobre aqui o Apocalipse. Então, tem esse significado, significa juízo de Deus sobre o mundo. É um alerta de Deus para que as pessoas se arrependam. Independente da situação que o mundo vai vivendo, independente dos selos, de tudo que vai acontecendo, Deus está dando oportunidade de arrependimento ao homem caído. Ele está dando oportunidade para que as pessoas não sofram. Ele está dando oportunidade para nós, para que nós possamos viver com Ele eternamente. Então, Deus, Ele vai agindo na história, Ele traz o juízo, mas ao mesmo tempo vem graça, vem misericórdia, vem o seu amor, porque Ele é fiel. E aqui a palavra de Deus diz assim: então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E agora nós vamos ver que esses anjos vão começar a tocar. As trombetas aqui vão falar de catástrofes naturais, principalmente as primeiras 4 trombetas. Então ela vai falar dessas catástrofes. Nós vemos no selo, os cavaleiros, tudo aquilo que já aconteceu, mas aqui continua, vão intensificando. Os julgamentos, eles são diferentes, mas eles são consecutivos. É progressivo, vai acontecendo, vai ficando pior, não vai ficando melhor, porque as pessoas falam, não, o mundo vai melhorar, tudo vai ficar melhor. Irmãos, a palavra de Deus não revela isso não. A palavra de Deus diz que o Senhor vai nos guardando de todo o mal, mas o mundo, ele vai seguindo em frente, e vai chegar o dia desses acontecimentos. E aqui nesse livro de Apocalipse, ele não é para amedrontar, gente. Tem pessoas que falam, eu tenho medo, eu não quero ler, porque tem muita coisa que eu não entendo. Não é para ter medo, jamais, do livro de Apocalipse, mas é para você aprender, é para te preparar acerca das coisas do fim. Porque nós temos que saber para falar para as outras pessoas o caminho que esse mundo está tomando, o rumo que ele está indo é para esse final. Não tem como fugir desse final. Ele está escrito, ele vai acontecer, e ai de quem mudar a história. Não tem. O homem não é capaz de mudar nem a sua própria história, que dirás a história que Deus deixou escrita para nós vivermos. E aqui ele vai continuar falando sobre a primeira trombeta. Eu não vou entrar em detalhe em todas elas, porque não dá muito tempo, porque são 7, né? E eu vou falar hoje de 6. Mas o primeiro, nós vamos ver o quê? Uma terra devastada pelo fogo, porque ele vai falar aqui, o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Então nós vemos aqui
quando nós falamos o selo ele falava o que estava acontecendo, mas aqui já vem, você vai ver inteirinho os selos falando 1/3 da terra, 1/3 da terra, 1/3 da terra, 1/3 da terra sendo totalmente devastado. A vegetação é queimada. Pastora, mas de que forma que isso vai acontecer? Aqui está falando que a trombeta toca, granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. A forma que Deus vai usar, ele está falando que é granizo, ele está falando que é fogo misturado. Eu não sei se é meteoros que vai cair, alguma coisa vai acontecer, mas isso aqui com certeza será realizado. Então aqui já vem aquela consequência, vem morte, vem fome. Por quê? Porque 1/3 da humanidade vai sofrer com essas coisas horrendas, com catástrofes, enfim. A segunda trombeta, ele vai falar, ele toca a segunda trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado no mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3, olha aqui, 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. Então aqui nós vemos um mar sendo envenenado. Nós vemos aqui a 1/3 parte do mar se tornando em sangue. Segue uma destruição da vida marinha e das embarcações. Há prejuízos. E quando há prejuízos, a coisa fica complicada. Porque a sua mercadoria que você está esperando por um navio, ela não vai chegar. As embarcações começam a parar. Há transtorno na sociedade, há transtorno nas cidades, há transtorno em todos os lugares. Hoje, quando nós encomendamos alguma coisa que não chega, a gente já fica desesperado. Pera, onde que está? Nós vamos lá no correio e a gente já começa. Ai, mas parou não sei aonde, não chegou. Imagina aqui nesse tempo. As coisas, é prejuízo, as coisas vão ficando difícil. Mas aí vem a terceira trombeta que ele vai falar aqui, ó. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de água. Então nós vemos aqui na terceira envenenamento dos rios. A 1/3 parte da água dos rios se torna amarga e venosa. Olha que tremendo, vai mexer com o quê? Com a água, gente. A água é o que é água? A água é vida. Sem água a humanidade não resiste. Sem água nós não vivemos. Mas aqui 1/3 dessas águas serão danificadas. Então vai haver um sentimento de aflição amargo que tomará conta dos homens. Eles vão ficar angustiados, porque eles vão começar a morrer de sede, porque não tem como beber dessas águas. Quando nós olhamos lá para o Egito, porque aqui você vai ver que há um paralelismo com as pragas do Egito. E a gente vê que aqui os santos, eles oram e Deus traz juízo, mas nós também vemos que lá no Egito, quando o pessoal estava com aquela carga pesada, eles começaram a clamar a Deus. Então Deus desce para ver o que está acontecendo com esse povo. Começaram a clamar, porque era quase 400 anos ali, sofrendo, sendo escravo. Eles começam a orar intensamente na hora daquela angústia, lembraram-se de Deus, lembraram-se do Senhor. E o Senhor veio e começou a trazer juízo sobre o Egito. E aqui ele traz juízo sobre a terra, porque os santos oraram e Deus está trazendo esse movimento todo sobre a terra. Então agora os rios, não tem água, falta de água. Como que faz sem água? Aonde vai pegar água, fazer comida? Como que vai fazer? O mundo entra em desespero, o mundo fica atordoado, porque não tem água em 1/3 da terra. A quarta trombeta fala o quê?
O quarto anjo tocou sua trombeta e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz e também 1/3 da noite. Então nós vamos ver que agora há o que na quarta trombeta? Um escurecimento. Trevas, astros vão perdendo a sua luminosidade, parte do brilho, o sol e a lua e as estrelas escurecem. E quando nós vemos falar nisso, mexe com a terra. Se nós ficarmos sem sol, o que acontece? Vai ser muito frio. E se nós ficarmos sem a lua, como que faz? A lua tem aquela coisa lá dos mares. Meu Deus! E as estrelas, como é? As estrelas vai brilhar só um pouco? Irmãos, isso vai acontecendo algo, é uma perturbação que vai afetando. E aí as pessoas falam, mas isso vai ser verdade? Vai ser verdade. Deus vai fazer de uma forma que isso vai acontecer. Aqui ele dá um significado daquilo que ele vai fazer, mas nós não sabemos a forma. São meteoros, essas coisas que vão caindo. Ele vai fazer. Ele fez acontecer no Egito, não fez? As coisas no Egito não aconteceram, aqui também vai acontecer, porque ele é soberano, ele pode todas as coisas, ele faz do jeito que ele quer, ele é dono do mundo e ele não tem que pedir autorização para ninguém, porque é ele que faz, ele é Senhor. Nós somos filhos que obedecemos a voz daquele que tudo pode. Então essas calamidades mostram que ninguém escapa de Deus, porque o que as pessoas pensam é que elas vão se escapar. Elas fazem do jeito que quer, vivem do jeito que quer, uma vida desregrada, uma vida sem a direção de Deus, uma vida sem servir a Deus, uma vida apoiando do jeito que eles querem. Só que a palavra de Deus diz que Ele vai fazer a justiça e o juízo sobre os filhos desobedientes, as criaturas, né? Porque se não aceitou Jesus é criatura, não passou a ser filho. Então nós temos que olhar para esse mundo, gente, com piedade. É por isso que Deus fala para nós, eu tenho pressa que vocês anunciem, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Essa é a mensagem, essa é a mensagem a ser pregada. Que a sua voz, que a minha voz alcance multidões de pessoas que estão caminhando para o inferno, que estão caminhando para esses dias que serão, como Jesus falou, nunca houve e nunca haverá. São dias de trevas, são dias de morte, são dias de escuridão. Hoje, se ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Que coração duro que tem o homem, irmãos. A humanidade, ela tem um coração duro. Nós vemos aqui, quando lemos a palavra de Deus, a gente vê Deus tratando com o povo de Israel, o povo escolhido. Que povo desobediente, meu Deus do céu. E Deus faz e abre mar e dá comida e faz acontecer, e o povo volta a adorar os ídolos, o povo volta às feitiçarias, volta a adorar a Deus estranho. Meu Deus, que paciência é essa que Deus tem com a humanidade? Que paciência que é essa que Deus tem? Meu Deus, e nós temos que agradecer a Deus por essa paciência. Se não é essa paciência, nós já não existiríamos mais. A misericórdia de Deus se renova todas as manhãs, para que nós não venhamos ser consumidos. Louvamos a Deus por essa paciência que nós não temos. Nós não temos paciência com nada, com ninguém, com nada, absolutamente. Qualquer coisinha já aflige. Mas Deus é paciente para conosco. O seu amor é leal e verdadeiro. Ele é fiel.
Mesmo que nós não permaneçamos fiel à palavra de Deus, diz que Ele permanece, porque Ele não muda o seu caráter. O caráter de Deus é imutável, Ele é santo. Nós não cantamos aqui? Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Deus é o agente do que acontece na natureza. As pessoas dizem, mas Deus é bom, como é que Ele vai fazer isso? Mas o caráter dele também é justiça. Deus odeia, abomina o pecado. O pecado é uma desgraça que entrou no mundo. O pecado destruiu o homem. O pecado destruiu a terra humana. E muitos querem continuar no pecado, numa vida desregrada, numa vida separada de Deus. Porque estar com Deus não está bom. Andar com Deus não está legal. Andar com Deus é chato. Deus, Ele tem ordenanças e eu não quero obedecer. As pessoas têm dificuldade de obedecer a Deus, de obedecer a palavra de Deus. Mas um dia Deus, a palavra de Deus diz que Deus, Ele chega, Ele tem o cálice dele. E aí Ele vai entrar em juízo com a raça humana. Ai dos que moram na terra por causa dos restantes das vozes da trombeta, dos 3 anjos que ainda tem de tocar. Tem mais 3 trombetas. O povo já está na agonia, na aflição, não sabendo mais o que fazer da vida. E aí João, ele vê essa ave de rapina voando no céu e prevendo, vai ficar pior. Não vai melhorar. As coisas vão ficar piores. E ele vai chamar essas trombetas de ai. E essa palavra ai demonstrada aqui, repetida 3 vezes, sugere dor extrema. Pré-anúncio do castigo mais severo ainda que está por vir. Então nós precisamos aqui ter em mente que nós estamos diante de uma manifestação dos juízos divinos em cada uma dessas trombetas. Nós temos que entender isso. O jeito que Deus trabalha, o jeito que Deus faz, é dele. Ele é o dono, Ele é Senhor. Nós temos que conhecer Ele como Senhor. Porque muitas pessoas conhecem só como Salvador. Ele me salvou, irmãos, eu estou salva. Salvou minha vida, salvou minha família, salvou todo mundo. Mas todo mundo não vem para a igreja, não toma santa ceia, não busca o Senhor nas madrugadas, não entra no círculo das orações. No Beta nos convida a refletir sobre a nossa postura diante das falsas doutrinas e influências negativas que podem nos afastar da verdade. Ela nos encoraja a permanecer firmes na fé e buscar a sabedoria divina para discernir o que é verdadeiro do que é enganoso. Como a diaconisa Chádia já falou aqui, o engano hoje das fake news está por toda parte. Nem toda a mensagem que você ouve na internet é de pessoas que estudaram a Bíblia. Tem uma variedade de coisa ali, tem gente que não estudou, que fala aquilo que ouviu porque quer ganhar curtida, quer ganhar uma forma de ganhar dinheiro com a internet. Então tá um reboliço esses negócios. Então nós temos que estar firmes na palavra da verdade. Porque quando você conhece a palavra de Deus, essa essência, irmãos, mas você não é enganado de forma alguma. Os ventos das doutrinas podem vir de todas as formas. Você não é enganado. Porque o teu espírito testifica que você é filho de Deus. E as coisas do mundo, os enganos, você logo já vai detectar. Peraí, isso aqui não está de acordo com a palavra da verdade. Então nós precisamos aprender a palavra da verdade para nós não sermos enganados com as coisas que estão ensinando nesse mundo. João, ele vê uma estrela agora que vai cair do céu. Porque o 5º anjo, lá no capítulo 9, vai tocar a sua trombeta, depois do ai, depois de
a coisa vai ficar pior. Aí vem o quinto anjo e toca a sua trombeta. E agora a coisa vai complicar. Por quê? Porque João vê que ele vai falar assim, ó, eu vi. Então João, ele presenciou, porque Deus estava mostrando para ele. Eu vi uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como a de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra. E lhes foi dado poder como dos escorpiões da terra. É por isso que ele ouve o ai, porque a quinta trombeta, ela anuncia algo tremendo. Essa estrela que ele vê caindo é Satanás, que recebe a permissão para desencadear um ataque infernal sobre os homens. Ah, pastora, mas o diabo já está atuando, tá? Mas vai vir mais. Vai vir mais, demônio. Vai vir mais. Não é só esses que estão por aí, não, porque tem um pouco que está reservado aí. Então, ele recebe a chave do poço do abismo e abriu o poço do abismo. E dessa fumaça aí saíram aí os gafanhotos. Irmãos, diabo não tem chave de nada, nem da casa dele. Ele não tem chave, porque ele não é dono de nada. Quem não é dono de nada não tem chave na mão. Você só é dono quando você tem a chave da sua casa, do seu carro. Você não tem chave. Então aqui diz que foi lhe dado. Aqui mostra que o soberano, o Senhor, o santo, aquele que pode, é Deus. É Deus que dá. É Deus que permite. Aquilo que acontece com você na sua vida, na sua história, é Deus que permite. Você se levanta para ir trabalhar porque Deus permite. Você está aqui hoje com saúde porque Deus permite. É permissão de Deus. Agora aqui Deus dá para ele a chave do poço do abismo. E ele vai abrir. Porque ele fala, agora a coisa está para mim, né? Eu estou com a chave. Vou fazer do meu jeito agora. Tô liberal, tá liberdade aqui. Então, esse poço do abismo que ele vai abrir é lugar de aprisionamento dos demônios. Porque, mas eles não estão tudo por aí, tá? Uma boa parte. Mas olha aqui que Pedro vai falar em 2 Pedro 2:4. Pois Deus não poupou os anjos que pecaram, mas os lançou no inferno, Tártaro no grego, prendendo-os em abismos tenebrosos, a fim de serem reservados para o juízo. Esses anjos estão no lugar, Judas 6 vai falar deles, aprisionados, porque foram rebeldes, porque caíram da presença daquele que é santo, trocaram a glória de Deus para estar no abismo. E quando nós falamos para essa geração incrédula que Deus quer salvar elas do inferno, eles não acreditam. Mas Deus fala, eu não poupei nem os anjos. Ele vai poupar o ser humano? Não vai não. Só se arrepender e reconhecer o senhorio de Cristo. Então agora eles estão lá. Aí vem a estrela que é Satanás e libera eles para agir na terra. E sem restrição divina. Não tem restrição divina aqui não. Vai lá e faça. E ele está solto. E ele solta aquele monte que vem com ele. É como nuvem. Lembra das nuvens de gafanhoto lá no Egito? Isso aconteceu no Egito. E aqui também está acontecendo. Só que é o poço do abismo. Os demônios vão sair para atuar. Essa fumaça é a descrição exata de uma enorme nuvem de gafanhoto que encobre a luz do sol. Isso mostra o grande número de demônios que saem do abismo com seu líder. Imagine a gangue que não vem para a terra. Imagine os desafios aqui dessa humanidade, gente.
Os demônios, eles são espíritos de obscuridade que cegam o entendimento dos incrédulos. Através do quê? De filosofias, das falsas religiões, do engano, da mentira. É a forma dele. Ele impede que essas pessoas conheçam a verdade da palavra de Deus. Obscuridade. Ele vem do jeito ali, ó, enganando, mas ele vem, vai encobrindo tudo, luz do sol, fica bem escuro, pegando o povo, fazendo do jeito que ele quer. Porque como diz a palavra de Deus lá em Coríntios, fala: o Deus deste século, ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça. É para não resplandecer, tem que ficar obscuro a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele não quer que você conheça o Deus que te criou. Ele não quer que você conheça o Deus que te salvou. Ele não quer que você conheça que Deus tem um caminho certo para a sua vida. Ele quer a sua vida embaraçada. Ele quer a tua vida enrolada. Ele quer que você tropeça nos seus próprios pés. Ele quer te ver aprisionado dele. Não só a mente, mas coração, corpo. Ele quer tudo para ele. Os demônios, eles são terríveis. Eles trabalham, hoje eles estão trabalhando, mas aqui eles vão estar de uma forma que eles vão fazer uma grande coisa. Eles vão atormentar os moradores da terra. E aqui fala assim: esse demônio, eles estão debaixo da autoridade de Deus. E debaixo da autoridade de Deus, quando Deus está no controle, não se faz o que quer, faz o que lhe é dado a fazer. Aqui diz: esses demônios, eles não podem causar danos às ervas da terra, nem às árvores, e nem tocar os selados de Deus. Por que ele não pode tocar os selados de Deus? Porque os selados de Deus são filhos, têm propósito. Mas por que esses selados estão aí? Porque aceitaram a Jesus durante o período de grande tribulação. Estão passando ali, mas estão selados. Nos selados eles não tocam. Porque Deus guarda aqueles que lhe pertencem. Deus nos guarda, irmãos. O selo do Espírito Santo. Nós temos a marca da promessa. Muitas vezes nós estamos andando aqui na terra. Quando você está andando por aí, anda de cabeça erguida, meu irmão. Porque você tem um selo da promessa de Deus na sua vida. Existe um selo dentro de você. Esse é meu. O demônio sabe que você é de Deus. Não tenha medo de ser atacado por ele. Porque eu vejo que tem muito crente que tem medo, muito medo dos demônios. Você vê uma pessoa endemoniada, em vez de ir lá repreender, ele sai correndo. Porque ele tem medo. Eu já vi muitos correr de demônio. Acho, meu Deus do céu, nessa minha vida. O que é que falta? Falta poder de Deus na vida. Falta unção. Falta comunhão. Falta busca, falta santidade. Quando nós temos o selo, nós chegamos e damos a ordem: sai em nome de Jesus. Você pode fazer isso, porque você é selado com o Espírito Santo. Você tem um selo da promessa, você é filho de Deus. E agora a palavra de Deus diz assim: não foi dado poder para matá-los. Gente, impressionante. O texto que mais fala comigo é esse texto aqui. E sim causar-lhes tormento durante 5 meses. Aqui o negócio não é a morte. O negócio aqui é tormento.
É atormentado. Eles vão ser atormentados. A morte diz que eles vão ficar num desespero tão grande. E esse número de 5 meses é um número simbólico. Eu creio que é uma grande misericórdia de Deus, porque se a gente for ver, é o período de maturação do gafanhoto, mas eu creio que tem um período de tempo de perturbação aí. E a Bíblia diz assim: naqueles dias os homens, no versículo 6 vai falar do 9, naqueles dias os homens procurarão a morte, mas não a encontrarão, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. E daí? Como é que faz? Quer morrer, mas não tem jeito. Porque se a morte foge, não tem como morrer. Hoje nós temos medo da morte, não é? Nesse dia eles vão procurar a morte. E daí não tem morte para eles. Porque o propósito não é morrer. O propósito é ser atormentado. Ah, mas Deus é bom. Bom demais que está dando a chance de arrependimento para o ímpio. E aqui vai ter uma outra chave aqui importante que diz: João diz que o exército dos gafanhotos é liderado por seu rei. E você vai ver aqui que fala assim, chamado. Você vai ver aqui que ele vai ter um nome. Aqui ó, no 11 fala assim: tinha um rei sobre eles e o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Tem até uns nomes aqui. Uns nomes técnicos, não é muito bonito não, mas está aí esse nome aí. E o que é que significa isso? Ele é chamado destruidor. Ele vem destruir. Então o Abaddon aqui é aquele que destrói e o destruidor. Então lá em Êxodo 12, 13 também vai falar desse destruidor que passou ali no Egito destruindo tudo. Então a gente vê que tem uma sintonia aqui com as pragas do Egito. E agora, irmãos, para terminar, nós vamos ver a sexta trombeta, que ele vai falar no 9, 13 e 15 o seguinte: 9, 13, deixa eu ver se está certo, 13 a 15, O sexto anjo tocou a sua trombeta, ouviu uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao rio Eufrates. Os 4 anjos que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar. Agora vem a morte. Para matar 1/3 da humanidade. O número dos cavaleiros que compunham o exército era de 200 milhões. E eu ouvi o seu número. Gente, um exército de 200 milhões é muita coisa. Eu não sei qual é o maior exército da Terra. Depois vocês pesquisam aí no Google. Não tem essa gentarada toda não. Mas aqui o exército que vem de Satanás pode ser uma representação, mas é um número muito grande que vem. Então ele vem aqui e agora lhe é dado a ordem para matar. É impressionante, gente, como que Deus faz, como que Deus age. O altar de ouro é onde a oração dos santos está. E isso nos mostra que a nossa oração nos associa ao governo de Deus e a sua participação na história da humanidade. Nós já falamos isso e a gente viu isso. Então, esses anjos da destruição, quando você vê falar que é o anjo, mas eles não são anjos de Deus, assim, esses anjos bons não, eles são anjos maus. Então, eles são agentes da justiça divina. Então, a gente vê que, de novo, nós podemos perceber a absoluta soberania de Deus. Ele está no controle da história e tudo ocorrerá no seu tempo determinado. A Bíblia diz assim, olha o que ele fala aqui, os 4 anjos que estavam preparados, primeiro, eles já estão preparados para aquela hora, aquele dia, aquele mês e aquele ano. Deus. Até era para você dar assim, glória a Deus, glória a Jesus, porque Ele tem o dia, Ele tem o mês, Ele tem o ano para tudo, até para o tempo do fim. Muitas vezes nós queremos que as coisas aconteçam na nossa vida de uma forma apressada. Eu então tenho uma ansiedade que só Jesus na minha vida. Jesus, trabalha nessa ansiedade, porque a gente quer tudo muito rápido, é um negócio, mas aqui não adianta, gente, com Deus não tem negócio.
Com ele tem dia, tem mês e tem ano. E aqui ele fala, olha, esses anjos, eles vão ser soltos no tempo certo, na hora certa, no ano certo, no tempo certo, para matar 1/3 da humanidade, porque esse é o propósito. A finalidade deles é matar 1/3 da humanidade. E agora nós vamos correndo aqui para o 9, 20 e 21, diz assim: o restante da humanidade que não morreu por essas pragas, nem assim se arrependeu das obras das suas mãos, eles não pararam de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira. Ei, Jesus, tem misericórdia, que é muito ídolo. Ídolos que não podem ver, meu Deus, não pode ouvir e não pode andar, meu Jesus. Quantos que tem, Senhor? Também não se arrependeram dos seus assassinatos, das suas feitiçarias, da sua imoralidade sexual e dos seus roubos. Depois de tudo que aconteceu, eles não se arrependeram. O que nós podemos falar dessa humanidade? O que nós podemos falar dessa incredulidade? Depois de tudo isso, não se arrependeram. Aí quando nós pregamos o evangelho para uma pessoa, é uma luta, é uma guerra. Ganhar uma alma para Jesus, meu Deus do céu, só Deus é que sabe. Você prega 10 anos para uma pessoa, até aquela pessoa entender, até aquele coração amolecer, até o Espírito Santo mexer, porque a pessoa, ela vai resistindo, ela vai resistindo, vai resistindo. É uma guerra. E a gente vê aqui, gente, depois de tudo isso, eles não se arrependem. Essa palavra feitiçaria, a gente lê aqui, a gente fala, mas é simples, é feitiçaria. Então, essa feitiçaria, tem vários lugares aqui na Bíblia, ela vai falar da palavra farmaqueia. A farmácia vem dessa palavra, farmaqueia. Quando nós vemos, depois você bota aí, escreve na sua Bíblia, porque a minha está escrita aqui, viu, gente? Tudo que eu vou falando aqui, minha Bíblia é toda anotada. Por quê? Porque uma hora eu vou ter que falar para alguém, eu preciso lembrar, e é muita coisa que eu tenho que lembrar. Então eu marco tudo. Ela está rindo porque ela já fez Apocalipse comigo, olha porque que ela está rindo, ela já sabe. Então o que acontece? Vem dessa palavra sugerindo uso de drogas, especialmente nos encantamentos, nas artes mágicas, encanto, remédio, aquele que é competente na prática do uso de ervas ou drogas, que faz coisas extraordinárias, e você tem que entender, pelo uso dos meios ocultos. Fica tudo drogado, feitiçaria, farmaqueia. Lembra de farmácia, que farmácia é remédio, tem droga. E aí essas pessoas, elas, no meio oculto, você não vê aí, gente? Os meios ocultos aí, eles fazem coisas que você fala, gente, isso aqui é Deus ou é o diabo? Se não tiver no Espírito, você atribui a Deus o que é do diabo. Porque ele engana, ele usa meio oculto, drogas, encantamentos, artes mágicas, e assim vai enganando o povo. Então, quando a palavra feitiçaria é falada, ela é mais profunda, ela tem mais coisas aí. Isaías falou sobre isso lá em Isaías 47, 11 e 12, que o povo ia sofrer destruição pelas suas farmaqueias, porque estão envolvidos no erro, no encantamento, e vai enganando o povo, e aí não se arrepende, não vai se arrepender. E daí? E daí nós terminamos orando para que o mundo se arrependa. Independente de nós sabermos que aqui fala que vai existir um tanto de gente que não vai se arrepender, mas vai ter aí no meio selados de Deus. Então será um tempo de calamidade, aflição, guerra muito grande, e cada geração isso vai se intensificando.
principalmente quando vai se aproximando o tempo do fim. O propósito de Deus é qual? É a salvação, mas o pecador não se arrepende. Deus julga, mas os homens blasfemam contra ele. Está julgando, o juiz está caindo, e os homens blasfemando. Impiedade é rejeitar a Deus. Perversão é desmoralização. Depravação, desvio da normalidade, especialmente na área psíquica e moral. Muitas pessoas não acreditam na palavra de Deus. Outros não acreditam nos acontecimentos que eu creio que são literais. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós não podemos dizer que as pragas do Egito não foram literais, porque foram. O dilúvio, tem gente que fala que não foi literal, mas foi literal. Alguns falam que isso que nós acabamos de falar aqui não vai acontecer. Não é literal. Mas Deus é soberano e Ele sabe de todas as coisas. A palavra de Deus diz assim: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Não vai passar as palavras do Senhor. Tudo vai passar, mas essa palavra aqui não passa.